肉さん大好き。No ano de 2018, Akihiko Kondo chamou a atenção da imprensa internacional ao desembolsar R$75 mil em uma cerimônia de casamento com uma personagem holográfica de uma cantora virtual. Em uma entrevista, ele conta qual foi o motivo real de ter se apaixonado pela personagem. Tadaima. Na entrevista, ele diz que se sentiu rejeitado a vida toda por ser pouco atraente e não ser popular. Tive alguns amores não correspondidos, em que sempre era rejeitado. Esta ideia, então, de que ninguém se sentia atraído por mim, me fez descartar a possibilidade de estar com alguém. Ele também conta que a pressão pelo casamento sempre foi constante em sua vida. Por volta dos 10 ou 11 anos, Akihiko diz que percebeu algo. Eu sabia que me sentia atraído por mulheres humanas reais, mas eu sabia que minha verdadeira atração era por alguém que não é humano, e quando me libertei desta mentalidade tradicional, fui capaz de me liberar para encontrar o que realmente amo. Ao completar 22 anos, Akihiko estava estudando para ser funcionário público, quando teve que enfrentar um grave problema de assédio e abuso dentro da instituição em que trabalhava. Quando eu precisava de algum material ou recurso para um trabalho específico, eles não pediam ou não compravam de propósito, e depois gritavam comigo, usando linguagem ofensiva, diante dos menores erros. A situação ficou tão difícil que ele teve que deixar o trabalho por quase 2 anos. Hikikomori, conhecido como isolamento social, é um termo japonês utilizado para descrever pessoas que ficam reclusas em suas casas, ou mesmo em seus quartos, por muitos meses ou anos. O mais difícil foi que perdi o prazer que tinha nas coisas que amo, então mergulhei em coisas como jogos ou qualquer coisa que me trouxesse alegria. E foi assim que ele conheceu sua futura esposa. No início, quando comecei a assistir aos vídeos, chorava enquanto recuperava minha sensação de felicidade. Houve dias em que eu ficava de manhã até à noite vendo vídeos dela. Ela me salvou naquele momento. Me fez amar e desfrutar das coisas novamente. A partir daí, Akihiko começou a encher sua casa com tudo que era relacionado à cantora virtual, desde bonecas em miniaturas e até mesmo uma réplica em tamanho real. Quando Akihiko anunciou seu relacionamento para familiares e amigos, as reações foram variadas. Segundo ele, houve amigos que entenderam e outros que não. E pouco a pouco ele começou a ver um sentido em sua vida novamente e decidiu que iria se casar. 大好きな女性であって、心を救ってくれた存在です。社会にはこういう形が幸せなんだよっていう、一つのテンプレートみたいなのがあるじゃないですか。結婚して子供を産んで、家族に囲まれて、死ぬみたいな、当てはまれば必ずしもみんな幸せになれるとは限らないわけですよ。Nos anos seguintes, ele interagiu com a esposa por 2 métodos. O primeiro, através de uma pelúcia, que recebeu aliança durante a cerimônia e o acompanhava ao dormir. Já o segundo era mais complexo. Ele desembolsou o equivalente a R$10 mil em um aparelho holográfico com a personagem, que atende aos comandos com inteligência artificial. Dessa maneira, ele recebia bom dia ao acordar, adeus ao ir para o trabalho e outros diálogos afetivos ao longo do dia. Vale ressaltar que o casamento não tem um registro oficial. A legislação do Japão não reconhece união com personagens virtuais. Ele possui apenas um certificado alternativo feito por uma empresa. Em 2024, a empresa que criou a réplica da personagem em holograma informou que o suporte ao dispositivo que dá vida à personagem
foi encerrado. Após o holograma ser desativado, ele sofreu com a sensação de vazio e solidão. O fato motivou um debate sobre os sentimentos que as pessoas podem alimentar por seres virtuais que estão sob controle de terceiros. Atualmente, Akihiko criou uma entidade chamada Associação dos Fictossexuais para reunir indivíduos que mantêm relacionamentos similares ao dele e ajudar a combater o preconceito. Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima! 母と、妹が、いますけども、2人とも賛成はしてくれませんでした。残念だと思ってます。私結婚式を、ミクさんと挙げた理由が2つあるんですよ。で、1つはさっき言ったようにミクさんへの愛を証明するためです。で、2つ目の理由がですね、全然統計上は見えないんだけども、私みたいに漫画だとかアニメだとかゲームだとかそういったものに登場するキャラクターに本気で恋愛感情を抱いて愛している方々って世の中にいらっしゃるんですよ。そういう方々に、こういう結婚の仕方ってありだよねっていうようなことを示したかったんですね。要するに、私がこういうふうに例になることによって、その方たちの背中を押してあげたかったんですよ。